A exposição insere-se nas comemorações do centenário da morte de Frederico Ressano Garcia, que chefiou o Serviço Urbanístico da Câmara Municipal de Lisboa entre 1874 e 1909 e contribuiu em grande parte para o desenvolvimento da cidade. Era um homem teimoso, organizado, com uma visão de cidade muito para além do ambiente e da época de quando viveu. A exposição versa-se sobretudo sobre o percurso do engenheiro Ressano Garcia enquanto chefe do Serviço Urbanístico. Como todos os homens que têm ideias muito claras sobre o que querem fazer, pelo seu espírito de organização, porque só um homem extremamente organizado é que conseguia fazer o que ele fez na repartição técnica. Se calhar podemos traçar alguns períodos chaves na história do urbanismo em Lisboa. Primeiro com Pombal, depois, no finais do século XIX, princípios do século XX, com o engenheiro Ressano Garcia e depois mais tarde com o engenheiro Duarte Pacheco. Depois disso nunca tivemos uma visão tão global daquilo que se pretendia fazer para a cidade como com estas três personagens. Quando os engenheiros do Marquês desenharam a Baixa, eles desenharam os quarteirões, desenharam os alçados. Para eles era importante a imagem urbana, porque eles desenharam a métrica, as ruas, e desenharam a imagem urbana que queriam. Os interiores deixavam à consideração, cada um fazia como entendesse. Ressano Garcia tinha uma outra ideia, ele não impôs uma imagem para as avenidas. Isso foi uma das maiores críticas que lhe fizeram. As críticas que lhe faziam de ele não recuperar a cidade antiga, de não fazer o que se fazia em Paris, que era demolir e fazer uma nova cidade. Ele sabia que isso ia ter um custo financeiro que Lisboa e Portugal não conseguia comportar. Se nós a norte temos uma área aberta, que os custos de expropriação são relativamente baixos, para que é que ele ia para zonas como Alfama, Mouraria, que são zonas que a nível do terreno são zonas muito difíceis, que não permitiriam abrir as vias, que não permitiriam trabalhar toda uma parte que para ele era extremamente importante, a iluminação, os esgotos, os transportes, e a zona a norte da cidade permitia-lhe isso. E se formos ver, quer dizer, o trabalho foi gigantesco em termos do que ao nível de planos, o que se fez foi de facto de uma dimensão muito grande para a época, e se compararmos com aquilo que nós fazemos atualmente. No século XIX, depois de 1834, depois das guerras liberais, praticamente a população de Lisboa começou a crescer, a área urbana também começou a crescer, e de maneira que isso foi uma situação, uma realidade que obrigou a que a Câmara fosse sensível à necessidade de criação de mercados. Já nesta mesma altura já havia uma situação de crise financeira que a Câmara estava a atravessar, e chega-se à década de 70, 1875-76, há opiniões diversas sobre a política da Câmara na área dos abastecimentos alimentares. Uma tinha a ver, encabeçada pelo vereador José Elias Garcia, em que defendia o municipalismo. Havia o resto da variação que propunha, uma vez que a Câmara não tinha dinheiros, que fosse entregue a particulares. A Câmara chega a um consenso em que fica a meio termo. Portanto, a Câmara assume uma parte dessa responsabilidade, mas entrega essa responsabilidade também a privados. E então, assim sendo, a Câmara assume o mercado da Ribeira, assume parcialmente o mercado da Praça da Figueira, e eu digo parcialmente porque depois vem a ser entregue a privados,
e entrega integralmente à exploração, à construção e à exploração de mercados privados, às mãos dos privados, o mercado de São Bento, e entrega uma outra parte, um outro mercado, também a privados, que é o mercado de Santa Clara. Em 74 entrou Frederico Rossano Garcia na Câmara de Lisboa, vindo da Câmara de Belém, começa a organizar o gabinete de repartição técnica da Câmara e começa a elaborar um projeto de mercado da Ribeira. E a diferença que há deste mercado da Ribeira em relação ao resto dos outros mercados é que todos os outros mercados são todos estruturas de ferro, portanto estamos a falar na década de 19 em que a arquitetura de ferro era dominante, portanto, e eram todos fechados. O mercado da Ribeira, o Frederico Rossano Garcia elabora um projeto em que ele é aberto. Entendo esse mercado da praça do mercado da Ribeira, melhor dizendo, um paralelo à Praça do Comércio. Portanto, é onde está concentrado todo o centro político da nação, o governo está lá, os ministérios estão lá, os ministros estão lá, portanto, toda a governação está assediada na Praça do Comércio, e ele quis mostrar que uma das competências da Câmara estava próximo desse centro político. A praça é muito parecida em termos de configuração com a Praça do Comércio, só que gerida pela Câmara. E creio que o mercado da Ribeira fosse reflexo já dessas intenções de mostrar uma nova Câmara e uma nova responsabilidade, uma nova visão sobre as responsabilidades que a Câmara sempre assumiu. Rossano Garcia vai ter um papel fundamental na renovação do mobiliário urbano de Lisboa, segundo o figurino parisiense, devido à sua formação na Pont-Chaussée. A ideia de Rossano Garcia é seguir o modelo haussmanniano, um modelo criado por Alphand, que era o chefe do serviço de promenade e plantation parisiense. Alphand vai chamar o pai do mobiliário urbano, que é Gabriel Antoine Daviou. Daviou
vai desenhar inúmeras peças para Paris e, pelo menos, desde 72, que já há notícia de haver fascículos destes modelos, destas pranchas com muitas gravuras, de todas as obras que tinham sido concluídas na renovação de Paris. E vão ser precisamente essas plantas que vão ser copiados, por vezes mesmo decalcados, à falência de um risco nacional para a cidade de Lisboa. Podemos apontar 2 ou 3 móveis como os mais paradigmáticos desta renovação. Evidentemente que os quiosques, até pela sua dimensão, têm um grande impacto na cidade. Eles já estavam na rua desde 68, mas cada um com o seu modelo diferente, que se estabelecia para determinado local. O que a equipa municipal vai fazer é criar um modelo standardizado que vai tentar impor para as artérias mais nobres, digamos, da cidade, as avenidas e os jardins de maior concorrência e com a renovação de todas as colunas dos candeeiros, com alguns casos de encomendas especiais para uma ou outra zona, como por exemplo a Praça dos Restauradores, com uns globos, em exceção ao modelo parisiense, uns globos à maneira de que era feito em Londres. Os urinóis são dedicados sobretudo ao mundo masculino, portanto estavam excluídas as mulheres, apenas homens ou crianças eventualmente podiam usar. Não podia deixar de falar do grande projeto da altura, que é a Avenida da Liberdade. Para esta avenida, inaugurada em 86, o próprio Rosendo Garcia vai desenhar alguns modelos de bancos, 3 modelos de ferro e madeira, seguindo exatamente um figurino de Aviú para Paris. Há um móvel também muito importante nestes grandes espaços públicos, ajardinados, que é o móvel Coreto, da mesma família que o quiosque, mas mais antigo do que o quiosque dedicado ao comércio, evidentemente, e o coreto à música. Portanto, toda uma panóplia de móveis ao serviço do transeunte, para seu refresco, para matar a sede, para o seu comércio, para ouvir música, para repouso, para circulação de informação, para, enfim, satisfazer todas as suas necessidades para quem estivesse a deambular pela capital. Frederico Rosendo Garcia, através dos documentos que ele deixou no Arquivo Municipal, é uma perspectiva, é uma noção que temos que ver, em que ele vai alterar o arquivo da repartição técnica, vai alterar os serviços e os documentos que eles produzem. É uma modificação estruturante da forma de funcionar de uma repartição técnica, não só porque vai começar por normalizar os procedimentos e vai aprovar um regulamento da repartição técnica. Essa alteração nos serviços é sentida não só porque houve um primeiro regulamento da repartição técnica que modifica radicalmente a forma de trabalho, como também o Rosendo Garcia sente a necessidade de fazer a aquisição de uma biblioteca técnica para a repartição, para que as suas funções fossem mais bem desempenhadas, e como também sente a necessidade de organizar o arquivo. E organiza-o de que forma? Em primeiro lugar, fazendo a normalização dos documentos, ou seja, para cada função, para fazer informações sobre jazigos, por exemplo, ele vai normalizar um tipo de documento, vai imprimir esses formulários e vai permitir que todos os funcionários usem os mesmos procedimentos e escrevam da mesma forma os seus despachos. Ao normalizar o arquivo de desenhos também,
vai permitir uma melhor gestão do conhecimento do que havia e do que vai passar a haver. E nesse sentido foi uma grande alteração na forma de funcionar da repartição técnica.